Você não faz ideia do tanto de coisa que o farmacêutico pode fazer pela sua saúde. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as atividades que o farmacêutico pode desempenhar dentro de uma farmácia que vão ajudar você a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vinda ao canal Saúderia Tudo Mais. Eu sou Viviane e eu tô aqui para te ajudar a entender como a saúderia pode melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Aqui a gente está criando a maior comunidade de saudeiros e saudeiras do Brasil. Se você se identifica, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se de que a cada 15 dias, todas as quartas, às 2 da tarde, a gente publica um conteúdo novinho em folha aqui para você. E neste vídeo eu vou conversar com a farmacêutica Ana Lúcia Caldas sobre todas as atividades que o farmacêutico pode fazer pela sua saúde. Ana, quero agradecer a sua participação aqui no canal da Saúderia. Obrigada. Eu que agradeço, Vivi, é sempre um grande prazer poder contribuir, né? Então, eu agradeço o convite e espero contribuir com as pessoas. Com certeza, a Ana é uma farmacêutica muito atuante e, para quem não sabe, ela é professora e supervisora de estágio na Faculdade de Farmácia da Uniswan, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ana, tem muita coisa que o farmacêutico pode fazer numa farmácia e que a população não sabe, a população desconhece a gama de serviços e de atividades que o farmacêutico pode desempenhar dentro de uma farmácia. Então eu queria que você contasse para a gente quais são essas atividades. São inúmeras, né, as possibilidades de contribuição do farmacêutico na farmácia, principalmente na farmácia comunitária. Assim, eu destacaria 3 serviços que eu considero assim, bem primordiais para ter na farmácia. Primeiro é a orientação sobre o uso adequado de medicamentos, né? A gente entende que várias pessoas, quando chegam à farmácia, às vezes compram o medicamento sem saber para que serve e de que forma, qual a melhor forma de usar, né? A própria educação em saúde como um todo, né? E os serviços que podem ser providos por esses farmacêuticos, serviços que esses farmacêuticos que estão lá na farmácia comunitária podem fornecer para os pacientes ou usuários ou clientes da farmácia. Ana, eu queria assim detalhar um pouquinho mais. Por exemplo, se eu, Viviane, tenho diabetes, por exemplo, a educação em saúde entra no momento em que eu, Viviane, vou até a farmácia tirar dúvidas com o meu farmacêutico sobre, por exemplo, os alimentos que eu posso consumir, sobre como que eu vou saber se estou tendo sintoma ou não. Queria que você desse um exemplo um pouquinho mais claro para quem está assistindo, a gente entender como que o farmacêutico é um educador em saúde. Por exemplo, a começar pelo consumo, né? Pela compra, pelo consumo de produtos, de medicamento. Às vezes a pessoa recebe uma prescrição onde tem o nome do princípio ativo e, ao chegar à farmácia, ela fica em dúvida sobre o produto, o medicamento que é oferecido ali no balcão, né? Então, ninguém melhor do que o farmacêutico para orientar as pessoas ali no balcão, né, sobre essas dúvidas. Por exemplo, qual o melhor medicamento para uso para doenças que a gente chama de doenças autolimitadas, que são aquelas doenças que vão se resolver por si só, um resfriado, uma dor, um entorse, né? Mas o farmacêutico seria a pessoa mais indicada para isso. Em relação ao uso de medicamentos, se aquele medicamento ele deve ou pode ser utilizado com o estômago totalmente vazio, ou o estômago com pouco alimento, se precisa esperar um pouco. Então, existem alguns medicamentos que eles têm essas especificidades, né? E a gente precisa estar atento. Outra coisa que é importante, que às vezes as pessoas vão à farmácia para buscar um medicamento que é de venda livre, né? Os famosos MIPs, né? Eles são medicamentos isentos de prescrição médica, mas não são isentos de orientação. Daí a importância de um farmacêutico ainda ali no balcão.
no atendimento à população, justamente para tirar essas dúvidas. O farmacêutico também pode realizar alguns serviços de saúde. Você poderia dar exemplo para a gente de quais serviços podem ser oferecidos na farmácia? Para a maior parte da população, o entendimento sobre serviço farmacêutico não fica muito claro. Às vezes a gente fala de serviço, nós, farmacêuticos, quando falamos muito de serviço, a população não reconhece como serviço. A população acaba confundindo ou entendendo um procedimento como serviço. Por exemplo, se a gente falar que vai fazer uma aferição de pressão arterial, um teste de glicemia, né? Vai medir a pressão, vai fazer o teste da glicose, do açúcar, a pessoa entende que isso é um serviço farmacêutico, isso é um procedimento. Né? Então, em relação a serviço, a gente tem, eu posso citar assim, uns 9 serviços que o farmacêutico pode fazer, não só na farmácia comunitária, né, mas que ele pode fazer. O primeiro deles é o que a gente iniciou a entrevista, que seria a educação em saúde. Esse tipo de serviço de educar a população em relação à sua saúde. Um outro serviço que é bem importante, e a gente entende que na farmácia comunitária como um dos mais importantes, que é a questão da dispensação. É outra coisa que a população precisa entender, que existe a entrega de um produto. Isso não é dispensação. Quando você tem a entrega de um produto e você tem, junto com essa entrega, uma orientação, um esclarecimento sobre como usar, o momento correto de usar, o momento correto de armazenar e até mesmo a forma correta de descartar esse produto, né? Meu medicamento venceu, e agora o que eu faço? Nesse momento, por isso que eu vejo o farmacêutico no balcão, porque nesse momento da dispensação, e aí a gente frisa, dispensação é o ato de entregar, né, um produto, um medicamento, mediante a orientação adequada para que esse produto seja utilizado da forma correta, no momento correto e pelo tempo correto. E, quando necessário, não só ser armazenado de forma correta em casa, mas ser também descartado de forma correta. Imagina se cada dor que a gente tivesse de cabeça, a gente tivesse que ir a uma UPA, a um centro qualquer de saúde, né? Então, a farmácia tem esse papel importante e o farmacêutico é importantíssimo nessa questão de saber lidar com essas questões, porque aí ele vai poder prescrever medicamentos que são isentos da prescrição médica, mas que podem ser prescritos pelo farmacêutico com as orientações necessárias. E aí a gente tem um monitoramento, né, de todo o tratamento, a gente tem a revisão, a gente tem a conciliação de medicamento, a gente tem a própria gestão da saúde da pessoa. O serviço que eu considero ser o serviço assim, mais complexo, que seria o serviço de acompanhamento de toda a farmacoterapia. Né? Então, esses são os serviços farmacêuticos que a gente tem. Por exemplo, se eu estou acompanhando um paciente, eu tenho vários procedimentos que eu posso direcionar para esse paciente. Eu estou acompanhando um paciente que é diabético, como você citou, e eu vou monitorar, através do teste de glicemia, os valores, né, do açúcar no sangue, né, da glicemia capilar sanguínea. Ou, se meu paciente também é hipertenso, eu posso monitorar a pressão. A farmácia e o farmacêutico também pode disponibilizar desse tipo de procedimento. Eu adorei essa dica dos procedimentos, eu acho que realmente faz mais sentido. E a gente viu, né, nos últimos tempos agora, 2 procedimentos ficarem muito populares, que é a vacinação e a realização dos testes rápidos. Agora a gente está aí veio a pandemia, os testes se popularizaram, milhares de pessoas se dirigiram às farmácias brasileiras para fazer teste de Covid. Eu acho que isso foi positivo
Não foi, Ana, porque acabou mostrando, né, esse outro lado da farmácia, concorda? Totalmente, Viviane. E as pessoas estão buscando a testagem, né, principalmente para diferenciar, apesar de, vamos dizer assim, do tratamento ser bem parecido, do cuidado ser bem parecido, mas saber diferenciar se é Covid, se é influenza, né? E isso é bem importante para a população, saber se prevenir, saber se cuidar para não disseminar mais ainda. E uma grande contribuição para a própria evolução da profissão farmacêutica. Eu vou aproveitar que a gente está falando de testes e vou colocar aqui na descrição desse vídeo uma lista de todos os testes que podem ser feitos em farmácias e drogarias, não em todas, porque existem farmácias e drogarias que não têm o atendimento em saúde, que são apenas estabelecimentos que vendem os produtos, então é importante que você verifique se na farmácia próxima à sua casa existe uma sala de saúde. A sala de saúde é onde o farmacêutico faz todos esses procedimentos que a Ana está citando aqui. Ana, toda farmácia é obrigada a ter um farmacêutico? Sim, é lei. É lei, mas tem farmácia que ainda não tem, então isso também é um sinal de alerta para o usuário do medicamento, para quem vai comprar o medicamento, quem vai buscar uma farmácia. Sim, Viviane, é lei, toda farmácia precisa ter, enquanto aberta, ela precisa ter pelo menos um farmacêutico. Desde o momento que farmácia é local de saúde, ela precisa contar com a presença desse farmacêutico. E eu sempre falo que, ao chegar à farmácia e comprar um produto para a saúde, um medicamento, procure falar com o farmacêutico. Solicite a presença do farmacêutico. Isso não é nada constrangedor. Isso é algo muito positivo, tanto para a população quanto para o próprio farmacêutico, porque a gente vem de um histórico que a farmácia, a grande maioria, não tinha sequer um farmacêutico. Tinha no papel, mas não tinha presencialmente. Às vezes não tem farmacêutico pelo tempo todo que ela fica aberta, né? E também sabe que existem algumas farmácias que não têm farmacêutico. Então, procurem se dirigir a farmácias que tenham farmacêutico. Isso contribui com a saúde de vocês. Então, eu acho que é bem importante ressaltar, ao chegar à farmácia, peça para falar com o farmacêutico. A Ana citou ao longo da entrevista o termo farmácia comunitária. Eu vou explicar para você. Farmácia comunitária é essa farmácia que você vê nas ruas, é a drogaria que você vê nas ruas. A diferença do termo farmácia e drogaria é uma diferença muito pequena. A farmácia, ela pode, além de dispensar, de vender os medicamentos, ela também pode manipular os medicamentos. A drogaria não, a drogaria pega, recebe o medicamento da indústria e vende para o consumidor esse medicamento. Mas tanto farmácia, que pode manipular, quanto drogaria, que não pode, ambas podem oferecer serviços de saúde, procedimentos farmacêuticos, ambas podem ter uma sala de saúde. Ana, o que você acha da proposta de uma farmácia onde as pessoas sejam atendidas apenas por farmacêuticos? Uma farmácia em que não exista a figura do balconista, por exemplo. Se eu chego, qualquer um que está ali para me atender é um farmacêutico. O que você acha de uma farmácia com esse perfil? Excelente. Viviane, eu acho que isso, particularmente para mim, é a evolução da farmácia, tá? Como local de saúde. E isso eu pude presenciar na Espanha, em Portugal, algumas farmácias com atendimento totalmente feito pelo farmacêutico. Desde o início da chegada do paciente até o fechamento da compra, era tudo feito pelo farmacêutico. E eu achei assim extraordinária a ideia. Eu acho que o farmacêutico que se prepara para atender essa população, para ficar no balcão, é um farmacêutico 10 para mim, né? Porque é um farmacêutico que precisa ter a prática, né, de falar com as pessoas, entender o problema das pessoas, que as pessoas vão à farmácia não só para comprar um produto qualquer, é um produto diferenciado, e eles precisam
ter esse atendimento diferenciado. Eu acho a ideia fantástica. Conta pra mim o que você achou desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você acha, se na farmácia perto da sua casa tem farmacêutico, se você conversa com o seu farmacêutico, ou se não, se tudo isso é uma novidade para você, porque a gente quer saber. E compartilhe esse vídeo com todo mundo da sua família para a gente divulgar as atividades, os serviços que o farmacêutico pode fazer em benefício da sua saúde. Ana, quero agradecer muito a sua participação, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento maravilhoso que você tem. Viviane, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer contribuir. Tenho certeza. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre-se que de 15 em 15 dias a gente publica um conteúdo novinho aqui para você, sempre às quartas, às 2 horas da tarde. Eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau.